Tá. Agora, o Reinaldo fala assim, que ele acredita na existência dos dinossauros, mas não crê quando a ciência estipula isso em milhões de anos. A datação dos dinossauros está furada, doutor? Aí entra uma questão muito interessante, porque uma suposta evolução implicaria em milhões, mas se a evolução ocorreu, tem algo que é muito interessante. Deixa eu colocar aqui, eu acho que as pessoas gostariam de dar uma pequena olhadinha também, em alguns detalhes muito interessantes. Vejam só, nós temos os dinossauros, o período segundo os evolucionistas, teriam vivido de 251 milhões de anos atrás até 65 milhões de anos atrás. Quando o cometa lá destruiu. Isso, quando aquele asteroide teria batido e destruído tudo. Aqui nós temos um fóssil, aqui em cima, é do Longisquama insignis. Olha os detalhes da pena, são exatamente iguais das penas de hoje. Só que esse fóssil foi datado com 220 milhões de anos. Ou seja, os dinossauros nem tinham aprendido a andar direito e já tinha ave voando no planeta. Mas peraí. Na teoria da evolução diz que os dinossauros, quando foram praticamente extintos, eles evoluíram para as aves. Vamos continuar, é o que é dito. O Jurassic Park mostra isso. Mas não é essa a evidência. Olha só, o jacaré de bico fino, eles permanecem vivos até hoje. Nós temos exemplos deles aí na natureza. Datado com 210 milhões de anos atrás. Eu estou usando a datação dos evolucionistas para mostrar que, segundo a evidência que nós temos, animais e dinossauros, animais de hoje, foram contemporâneos. Deixa eu dar mais um exemplo. Mas não pode. Mas é verdade. Aqui nós temos o fóssil do Repanomamus robustus. Foi datado com 130 milhões de anos. Aqui no estômago fossilizado, nesse pedacinho, está um filhote de dinossauro. Ou seja, nós sabemos que os mamíferos se alimentavam de dinossauros. Olha essa sequência. Crânio de lobo. Na teoria da evolução, os mamíferos vêm depois dos répteis. Eu acho que eles vão precisar revisar, porque nós temos crânio de lobo datado com 120 milhões de anos. Nós temos crânio de panda datado com 96 milhões de urso, portanto mamífero, hoje, o mamífero vive até hoje, e ele foi contemporâneo dos dinossauros. dinossauros. Nós temos crânios de tigres datados com 90 milhões de anos. Lembrem-se que os dinossauros teriam desaparecido supostamente há 65 milhões de anos atrás. Então todos esses fósseis são de formas de vida que teriam vivido junto com os dinossauros. Nós temos fósseis de hiena, datados com 85 milhões de anos, temos fósseis de coelhos, temos fósseis de zebra, de elefante, e a lista vai. Todos eles praticamente do mesmo período dos dinossauros. Nós temos fósseis até de barata, fósseis de pernilongo, fósseis de abelha, todos eles praticamente iguais aos animais atuais. Que coisa. Vamos lá. Ricarda Feltrin, de Unterhaching, na Alemanha. Não. É de uma cidade de Santa Catarina, que eu não sei pronunciar o nome. Posso afirmar porque há um dinossauro carnívoro em uma rocha na Itália e um pé de um homem pré-histórico. Eu acho que ela está se referindo àquele fóssil que foi mencionado pelo seu colega na matéria de abertura. Esse é um fóssil real. Existe mesmo pegadas de dinossauros ao lado de pegadas humanas? Nós temos alguns deles, já tivemos problemas com alguns que foram interpretados erroneamente de pegadas humanas e pegadas de dinossauros, mas esse, se não me falha a memória, é um dos corretos que tem. Eu não poderia afirmar agora, eu não me lembro, seria saber especificamente que fóssil é esse que ela está tratando aí, onde está esse fóssil. Ela falou que viu na Itália, né? Agora não diz aonde. O Marcos Figueiredo Pena, de Muriá, em Minas Gerais. Acredito que seja uma tática de Satanás, pois enquanto cientistas se preocupam muito com fósseis de dinossauros e induzem a população a se preocuparem também, se esquecem de Jesus Cristo e sua volta. A gente não precisa se esquecer de Jesus para ver ciência na Bíblia. Não, mas uma coisa muito bonita nisso daí, Heber, é que quando nós olhamos no passado, eu até gostaria de incentivar os telespectadores a, quando ir ao museu e ver uma quantidade de fósseis, lembra que todos esses fósseis são formas de vida que viveram no passado, algumas ainda estão circulando no planeta hoje, mas lembra que todos eles fazem parte da criação do nosso Deus. Já existiu uma quantidade grande de animais que não estão vivos hoje, mas eles também foram criados pelo Senhor Deus. Fazem parte da diversidade e da glória de Deus. Né? Isso. Daniel das Neves Rocha, de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro.
Penso que uma coisa fica muito clara: a Bíblia não revela detalhes acerca desses fósseis. As Escrituras simplesmente nos falam de certos animais que, em algumas de suas passagens, nos surpreendem por sua dimensão física e que possivelmente sejam os referidos, que servem para essa discussão do programa. Para tanto, creio que através da arqueologia e dos avanços científicos e tecnológicos, ratificaremos esta incógnita. Beleza? Graças Carlos, de Natal, Rio Grande do Norte. A paz do Senhor Jesus, Deus é maravilhoso. Sempre achei que a extinção dos dinos foi para dar início à vida humana, obra-prima de Deus, pois não haveria como convivermos com tais criaturas. E o melhor de tudo isso é que Deus já pensou como providenciar o nosso tão necessário petróleo. Deus nos abençoe até amanhã, se Deus quiser. Olha, eu não creio que todo o petróleo venha dos dinossauros, não creio que seria esse o caso. Mas eu creio que a questão dos dinossauros, e aí eu vou fazer uma referência, não estou falando cientificamente, mas quero mencionar em termos bíblicos. A Bíblia nos diz no finalzinho do primeiro capítulo de Gênesis o seguinte, que Deus deu a todos os animais a erva verde. Isso significa que os animais, quando criados, eram todos eles herbívoros. Não estou dizendo que Deus criou só os herbívoros. Algumas pessoas dizem o seguinte, não, mas os dentes são para rasgar carne. Não, os dentes caninos são para rasgar. Uma coisa que eu achei muito interessante, há uns anos atrás eu estive na África do Sul, e algumas manadas de leões, quando passam por umas regiões desérticas, igual do Kalahari, em épocas do ano que tem muito pouca caça, algumas árvores, eles arrancam a casca de fora e comem o que tem dentro. Agora, você não vai dizer que um leão é herbívoro, mas é assim que algumas manadas sobrevivem. Então, os dentes caninos foram feitos para rasgar. Pode ser para rasgar carne? Também. Mas pode ser para arrancar casca de árvore, comer o que está dentro e coisas desse jeito. Interessante. Vamos lá. Paulo Sérgio, de Ribeirão Preto, São Paulo. Tem que haver uma explicação para esses fósseis gigantes que são encontrados. Não sei onde ele pode entrar na Bíblia, mas tem de haver uma explicação para o fato. Bem, já falamos, né? O texto de Jó é um dos textos que menciona, além de outros, né, doutor? Por exemplo, na narrativa da criação, quando fala nas greias, foi a forma que o João Ferreira de Almeida, no século XVII, encontrou para dizer em português o que o texto hebraico falava de animais imensos, marinhos, né? Correto. Algumas Bíblias antigas falam da serpente marinha, e os comentários antigos falam assim, era um animal mitológico, tipo Leviatã. Não tem nada mitológico, eles existiram. Inclusive, algo que eu tenho aqui, gostaria de mostrar também, é que essas serpentes marinhas são animais conhecidos pela ciência. Tá? As imagens que eu estou mostrando aqui agora são imagens, por exemplo, essa aqui foi de Gustave Doré, ele desenhou isso em 1865. Essa outra aqui estava no museu já durante os anos de 1800, mas isso aqui são pesquisadores atuais trabalhando com o chamado pliossauro. O pliossauro, literalmente, foi um tipo de um animal que era nada mais, nada menos do que uma grande serpente marinha. Chegava a ter até 10 metros, algumas até metros, e alguns deles, nós não temos o fóssil todo, mas alguns aparentemente tinham um diâmetro de cerca de até 1,5 metro. Não são as cobras normais. Não. Mas são animais que viviam nos oceanos. E a gente lembra, quando estudou história no grupo escolar, né, que os navegadores portugueses e espanhóis sempre relatavam encontros com monstros marinhos, né? Ou seja, isso foi no século XV, né? As grandes descobertas foram no século XV, então ainda existiam animais remanescentes desses monstros, ou não? É que tem algumas coisas, Heber, eu tenho pesquisado muito sobre isso. Esses relatos são relatos muito interessantes e a descrição, embora de grupos diferentes, de literalmente algumas expedições diferentes, eles relatam o mesmo tipo de animal. Seria muito de 2, 3, 4, 5 grupos diferentes, de regiões diferentes do planeta, sem internet, sem Google, Yahoo, ou seja lá o que for, mencionar características específicas idênticas de um mesmo animal que eles dizem ter visto, e todas elas desses chamados monstros marinhos. Agora, muito disso aí passou a ser apenas uma questão de mitologia, depois que a teoria da evolução foi abraçada como verdade. Mas se você olhar na história, e creio que muitos que têm esse interesse, vão pesquisar, vão encontrar muitos desses chamados grandes animais fazendo parte da história
que hoje essa história é considerada como mitológica. Muito interessante. Vamos lá. Alexandre da Silva, da capital paulista. Eu acredito que entre Gênesis 1:1 e 1:2 tenha tido um espaço de tempo que não é possível calcular. Daí acreditar que a existência dos dinossauros tenha acontecido em Gênesis 1:1, quando, porém, a Terra ficou sem forma e vazia por causa de um grande colapso, que alguns acreditam que seja a queda de Lúcifer e a terça parte dos anjos rebeldes. Os dinossauros, por sua vez, teriam morrido. E o Senhor Deus desce, então, a fim de dar forma às coisas no último sexto dia, e no último sexto dia criar o homem. Então, doutor Adalto, queria que o senhor comentasse, como cientista e como estudioso da Bíblia, essa teoria do que a gente conhece como teoria do gap, ou teoria do abismo, ou teoria do intervalo, ou teoria do hiato, tem um monte de nomes. Sim. Mas é que fala que Gênesis 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Deus teria criado alguma coisa, e Gênesis 1:2 diz, a terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava por sobre as águas. Então, entre o versículo 1 e o versículo 2 há um abismo, há um intervalo de tempo. Então, dinossauros, gigantes e tudo isso que a gente encontra nos fósseis teriam sido da criação de Gênesis 1. E o que a gente conhece hoje, né, nós e tudo mais, seria de Gênesis 1:2. O senhor acredita nessa teoria? Olha, eu não acredito, e deixe-me dar as duas razões pelas quais. A primeira delas, se continuarmos lendo o texto, no verso 3 diz assim, e disse Deus, haja luz, e viu Deus que a luz era boa. Chamou Deus a luz dia, esse é o verso 4, e as trevas noite. Daí no verso 5 diz, e houve tarde e manhã o primeiro dia. Vamos começar de trás para frente. Se houve tarde e manhã o primeiro dia, é porque o primeiro dia nós sabemos quando terminou. A pergunta é quando teria começado o primeiro dia. Muitas pessoas falam, no verso 3, não pode ser. Porque no verso 4 nos é dito que Deus chamou a luz dia e as trevas noite. No verso 3 Deus diz, haja luz. E as noites, a gente coloca em qual verso? A parte das trevas. A parte das trevas está lá no verso 2. Então o dia 1 tem que começar no verso 2, não no verso 3. Desde em diante nós temos luz. Então não teria tarde e manhã, não teria trevas e noite. Daí entra um aspecto que é bem interessante esse sentido. O segundo, que para mim é muito difícil colocar aí, é que tentar explicar como que a morte teria entrado no mundo antes do pecado de Adão. Porque se a morte já tinha entrado no mundo antes do pecado de Adão, então a morte não é o salário do pecado. Os dinossauros, alguns acreditam até que os hominídeos e tudo mais. Teriam sido criados em Gênesis 1:1, morreram por quê? Adão não tinha sido criado. Exato. Então, a morte entrando no mundo antes do pecado de Adão cria um grande problema teológico. Porque como explicar toda essa obra de redenção de Cristo quando ele nos diz que o último inimigo a ser destruído é a morte? Agora, doutor, então, se a teoria do intervalo está furada, como eu também acredito que esteja, aliás, ela foi inventada para tentar encaixar algumas coisas, né? Como é que a gente explica? Tem até o telespectador que ligou e fez a seguinte pergunta. Bem, os animais que Noé pôs na arca, a gente conhece porque sobreviveram até hoje. Por que nenhum dinossauro sobreviveu? Eu creio que essa resposta já foi dada quando eu mencionei do livro de Jó, porque Jó foi escrito depois do dilúvio. Jó é praticamente da época de Abraão. Mas os grandes dinossauros sumiram. Olha, essa é uma pergunta que nós temos. Será que eles sumiram mesmo? Porque tem muita coisa que nós temos encontrado vivas por aí ainda. Existe um termo que não é muito conhecido pela grande maioria, que é os chamados fósseis vivos. Fóssil vivo é um fóssil que no caso, ou o animal, ou a planta, ou seja, o organismo, ainda existe vivo hoje. E o número de fósseis vivos é muito grande. Mas ninguém vai encontrar um Tiranossauro Rex, vai? Vários aspectos, Heber, que nós conhecemos muito pouco sobre esses animais, mas só por curiosidade. Esses animais, o habitat deles seria praticamente aquilo que nós temos de floresta amazônica, tá? São as florestas tropicais. Aqui no Brasil são milhões de quilômetros quadrados de floresta amazônica. Menos de 1% de tudo isso foi pesquisado. Nós não temos a menor noção do que está lá dentro. Eu não quero que me entendam mal, não estou dizendo que é só entrar e procurar para encontrar dinossauros, não é isso. Estou dizendo que para ser feita uma afirmação como essa,
Nós precisaríamos ter procurado em todos os possíveis locais. Mas espera aí, doutor. É apatossauro que fala? Aquele imenso que quando andava tremia o chão? E os gigantescos, por onde foram?